transformação do meu viver. Fale ao meu íntimo, ao meu coração. E no momento que a tua palavra chegar a mim, que a mudança que eu preciso ocorra para a tua glória, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplaude Jesus porque Ele é Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Deixa eu falar com você algo importante. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu tenho para falar para você. Irmão, nós temos que tomar um cuidado, irmãos. Lá, eu vou mostrar para daqui a pouquinho, eu vou entrar na mensagem principal. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, está escrito algo muito importante. Tem pessoas que talvez elas não estão levando muito a sério a palavra de Deus, mas você pode ter uma surpresa. Nós temos que tomar cuidado. Olha, preste atenção, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Primeiro ele estava explicando uma coisa importante, porque ele falava sobre o comportamento das pessoas que não andavam segundo a vontade de Deus. Então ele dizia: vocês não, vocês são diferentes agora. Vocês já não andam mais segundo o desejo da carne de vocês, porque andar na carne é justamente isso, é andar segundo o desejo da nossa carne. Porque quando a pessoa pensa andar na carne, ela pensa logo em pecado de prostituição ou outra coisa semelhante. Não, andar na carne não é isso não. Pode até ocorrer um tipo de comportamento desse, porque na verdade andar na carne é andar segundo os meus sentimentos. Eu ando segundo os sentimentos que a minha carne produz, e não segundo o que a palavra de Deus diz. A pessoa que anda na carne, ela anda segundo os sentimentos que o coração dela produz, que a carne dela produz. E tem todo tipo de sentimento, todo tipo de sentimento. E às vezes sentimento de prostituição, mas às vezes não. Às vezes é aquela pessoa que fala demais. Ela fala demais, ela é fofoqueira, ela é linguaruda, ela fala aquilo que ela não devia falar. Quer dizer, vem um impulso de falar, ela não sabe se dominar, ela não sabe se calar. Mesmo tendo aprendido que a palavra do sábio é o silêncio, mas ela fala, e às vezes ela nem sabe por que está acontecendo, não deixa de acontecer, mas ela gosta de dar o pitaco dela, ela gosta de dar a opinião dela. Você tem que tomar cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que naquilo que eu julgar, eu serei julgado. Você não sabe porque às vezes está acontecendo uma coisa, você não sabe, você tem que analisar antes de falar. E às vezes o melhor é nem falar, o melhor é se calar. Você está compreendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Você pode trazer um prejuízo para você. Você não lembra o que o Senhor Jesus disse? O mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai dela. Por quê? Porque tudo que entra pela boca, ele explicou, vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, do intestino sai do corpo do homem. Às vezes tem alimento que demora um pouco mais, demora 3, 4, 5 dias para sair, e aí vai, mas sai. Você sai. Agora, o que você fala pode produzir destruição para a tua vida, e pode produzir destruição para a vida dos outros. Então tem que tomar cuidado. Então ele estava falando, ó, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Você vê que o Espírito aqui, eu quero que você perceba, está em maiúsculo. Por quê? Ele está fazendo uma referência ao Espírito Santo. Vós porém não estáis na carne, mas no... Quer dizer, vocês andam segundo a orientação do Espírito Santo. Aí ele faz uma ressalva aqui. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Irmão, tem pessoas que o Espírito de Deus não habita nela não. Irmão, pastor, mas como é que o senhor fala assim, pastor? Irmão, a Bíblia não mente. A Bíblia diz que pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. O meu comportamento mostra quem eu sou, irmão. Não adianta eu falar que eu sou de Deus, não. Eu tenho pregado isso há anos aqui para vocês. Não adianta eu falar que eu sou de Deus. O que prova que eu sou de Deus é o meu comportamento. E eu fico vendo pessoas que frequentam a igreja que com comportamentos absurdos. Eu vi um comportamento domingo de manhã que eu fiquei horrorizado. Eu falei, meu Deus, sabe, por mais que eu não concorde com alguma coisa, irmão, eu tenho que ter domínio próprio se o Espírito Santo está em mim. Porque tem muita coisa que a gente não concorda mesmo. Não precisa concordar. O Senhor Jesus, ele chegou a dizer que nós não precisamos nem crer nele, mas crer pelo menos naquele que enviou ele.
Se você não crê no pregador que você tem, é um direito que você tem, mas creia na palavra, que é a palavra de Deus. Nela você tem que acreditar, pelo menos nela você tem que acreditar, pelo menos dela você tem que respeitar, pelo menos dela você tem que respeitar. Então eu fico vendo pessoas tendo comportamento que a única conclusão que você chega é que a pessoa não tem o Espírito Santo. Mas preste atenção, essa preocupação do comportamento é o menor das preocupações. Por quê, pastor? Olha só, o segmento da coisa, teve um ponto final ali, né? Preste atenção. Mas, irmão, isso é qualquer um, é pastor, é obreiro. Você está achando que porque você frequenta a igreja há muito tempo, você vai para o céu? Você está achando porque você é obreiro, você vai para o céu? Ou porque é pastor? Ou porque tem carteirinha de membro há 30 anos? Ou porque é patrocinador? Você está equivocado, você está enganado. Você vai para o céu, sim, se você andar de acordo com a palavra de Deus. E mais, porque andando de acordo com a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai habitar em mim. Porque se ele não habitar, nem de Jesus Cristo eu sou. Essa é a grande verdade. Eu sei que eu sou de Deus, pastor. Você sabe que você é de Deus? Mas será que Deus sabe que você é dele? Porque às vezes você sabe que você é de Deus, mas Deus não sabe. Deus não sabe. Presta atenção nisso aqui, ó. É muito sério. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E não adianta. Eu sou de Deus, eu sei que eu sou de Deus. Você está dizendo que você é de Deus, mas será que Deus sabe que você é dele? A Bíblia diz que vai acontecer isso. O que, pastor? Naqueles dias muitos mentirão. Ele diz dessa maneira: naqueles dias muitos mentirão. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. Senhor, em teu nome. E Jesus vai falar: para aí, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Por quê? Porque eu nunca vos conheci. Olha aí, eles estavam dizendo que eles eram de Deus. Então tem gente que está dizendo que é de Deus, mas ela não é. Ela não é. Por quê, pastor? O Espírito de Cristo não habita nela. O Espírito de Cristo não habita nela. O que habita nela é um espírito da revolta. O que habita nela é um espírito da mágoa. O que habita nela é um espírito da fofoca. O que habita nela é um espírito da mentira. O que habita nela é um espírito da rebeldia. Mas o Espírito de Deus não habita nela, não. E se o Espírito de Deus não habitar em mim, não interessa o título de pastor que eu tenho. Eu não pertenço a Jesus e eu não vou passar a eternidade no céu. Ele tem que habitar em mim. Você toma cuidado, hein? Moisés era um homem de Deus ou não era? Sim ou não? A Bíblia chega a dizer que ele era o homem mais manso da terra. Sim ou não? Sim ou não? Ele dirigia todo o povo de Deus, mas uma atitude dele impediu que ele entrasse na terra prometida. Uma atitude. O povo começou a pedir água, ele foi falar com Deus. Deus falou para ele: Moisés, fala a rocha. Ele catou um cajado, foi na rocha, toma aí, povo rebelde. O Senhor Deus se entristeceu com ele. Ele perdeu a oportunidade de mostrar como Deus era. Quer dizer, por quê? Porque Moisés, apesar de ser o homem mais manso da terra, ele tinha o pavio meio curto. Aquele destempero de Moisés impediu dele entrar na terra prometida. Cuidado, hein? Você fica dando uma de santarrão, às vezes o teu comportamento vai te tirar do reino dos céus. Tem que despertar, irmão. A palavra de Deus não é só para ser conhecida, não. A palavra de Deus é para ser praticada. Você tem que tomar cuidado com o teu comportamento, você tem que tomar cuidado com as tuas palavras. É muito sério. Você está pensando o quê? Você vai perder a tua salvação. Tem gente que é assim, ela não gostou de uma coisa, ela vai embora, ela vai para outra igreja, mas não vai mudar nada não, porque você não precisa mudar de igreja, você precisa mudar de reino. Você está no reino das trevas, você está no reino de Satanás. Você precisa mudar de reino, você precisa se tornar um homem de Deus de verdade, nas palavras e no comportamento. É isso que você tem que fazer, é isso que nós temos que fazer, porque senão vamos perder a salvação dos céus. Eu sei que é uma palavra que ninguém quer ouvir. Você sabe o que as pessoas querem ouvir? Oh, aleluia, irmãos. Você é uma bênção, você é um tesouro do Senhor, igual um colega de ministério, você é o guti-guti de Jesus. É isso que as pessoas querem ouvir. Eu não discuto que você é um guti-guti de Jesus, que você é uma bênção, eu não discuto nada disso, mas eu sei de uma coisa,
Se você não respeitar a palavra, não interessa quem você seja. Se eu não respeitar a palavra, não interessa quantos anos eu estou com Deus, vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Mateus 7:22. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Você não crê em mim? Você não gosta de mim? É um direito que você tem. Mas, todavia, creia pelo menos na palavra de Deus. Ela é verdadeira, tá? Ela não é mentira, não. Ela não é coisa de um homem, não. Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Respeita. Pelo menos isso. Não respeita a mim? Respeita isso aqui. A palavra do Deus vivo. Está entendendo o que eu estou falando? É muito sério o que eu estou falando com você. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não estou falando nem de milagre, não, irmão. Porque há uma diferença muito grande de milagre e maravilha. Milagre a gente vê toda hora. Maravilha a gente quase não vê. A gente quase... O que é um milagre, pastor? Desapareceu um tumor, um quisto, um cisto, uma dor na cabeça, uma pessoa manifestar com o demônio e ficar livre do demônio, é uma cura também, uma cura no espírito. Então milagre a gente vê toda hora. Agora maravilha não. O que é uma maravilha, pastor? Por exemplo, vamos supor que não existe osso no meu braço, só tem pele. De repente chora, suja o osso. Maravilha. Então maravilha a gente quase não vê. Mas milagre, toda hora a gente vê. E aqui está falando de maravilha, de coisas que as pessoas veem e elas ficam maravilhadas. Por isso que diz maravilhas. Coisa séria. Olha o versículo seguinte: e então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Aí, ó, você está dizendo que é de Deus, só que Deus tem que saber que você é dele também. Deus tem que saber que você é dele também. Não adianta só você saber que você é dele, ele tem que saber também. Você está declarando para todo mundo que você é, mas Deus olha e fala: mas eu nem te conheço. Ele que me criou, como é que ele não me conhece, pastor? Ele conhece você como criatura, ele não conhece você na posição de filho de Deus. Ele não conhece você na posição de quem pertence a Jesus Cristo. Ele não conhece você na posição de que vem passar a eternidade no reino dos céus. Se você não tinha entendido, é dessa maneira que ele está dizendo. É muito sério. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, presta atenção nessa palavra, que praticais a iniquidade. A pessoa, ela vive na prática do erro. Vive, está sempre tendo um comportamento de quem não é de Deus. Sempre. É constante. Quer dizer, ela tem que se transformar, ela tem que se arrepender, ela tem que se libertar. Irmão, e quem liberta é a palavra. Não existe pastor nenhum que liberta, não. Quem liberta é a palavra. Jesus. Pastor expulsa demônio, Jesus liberta. Só Jesus. Não, o missionário liberta, o pastor não liberta nada. Ele expulsa qualquer tipo de demônio, mas libertar só Jesus. Não, mas eu conheci um pastor que libertava. Mentira. É só Jesus que liberta. Só a palavra de Deus que liberta. Irmão, deixa eu dar um testemunho meu para você. Ali está minha esposa, está vendo minha esposa? Eu sou casado com ela desde quando ela tinha 14 anos. Eu tinha 18 anos. Na época parecia ser absurdo, né? Ela com 14 ou com 18. Hoje a diferença já não importa mais, né? Hoje eu tenho 52, aí você diminui 4, você vai saber que ela tem 48. Não faz diferença nenhuma. 4 anos, não. Mas na época poderia fazer diferença para alguém. Ela era uma menina e eu também era um menino. Mas a verdade é essa. Mas nós nos casamos. Nós fomos na justiça. O juiz nos deu uma coisa chamada suplemento de idade. Ou seja, ele emancipou minha esposa. E nós fomos lá e nos casamos. Você está entendendo, sim ou não? Fomos lá e nos casamos. O juiz perguntou por que é que o pai dela não queria que eu casasse com ela. O pai dela não tinha uma razão plausível. Eu hoje acho que ele tinha mais do que razão. Afinal de contas, ela era uma criança. Só que a lei não era como hoje. Hoje é diferente. Ela era uma criança, mas só que eu também era uma criança. Mas nós fomos lá e nós nos casamos. O juiz, ele emancipou, deu uma suplemento de idade e nós nos casamos. E estamos casados até hoje. E vamos continuar enquanto nós estivermos aqui. Eu era uma pessoa muito ciumenta, porque eu achava ela muito bonita. E eu não me achava tão bonito assim. Então eu era muito ciumento. Mas um dia, indo na igreja, pouco tempo de casado, indo na igreja, eu escutei, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo, não me lembro agora, acho que é o 10. E a Bíblia diz da seguinte maneira:
o amor não arde em ciúmes. Na hora que o pastor falou, me deu um impacto na cadeira. Eu falei, o quê? Eu falei, quer dizer que amor não é ciúmes? Aí veio a revelação, o entendimento. Ciúmes é medo. E Deus não nos deu o espírito de medo. Medo de ser trocado, medo de ser traído, medo de ser comparado, medo de ser abandonado. Eu falei, peraí, esse negócio de ciúmes então é do diabo, porque eu sofro com isso e ela sofre com isso também, porque eu quero impor sobre ela a minha vontade, eu quero impor sobre ela a minha maneira. E eu falei, isso não é correto, está fora da palavra de Deus. Orei, repreendi, mandei embora, não aceitei. Irmão, nunca mais tive ciúmes. Por quê, pastor? Porque eu a amo. Simplesmente isso. Eu a amo. E o amor não arde em ciúmes. Eu a amo, simplesmente assim. Irmão, você tem que respeitar pelo menos a palavra de Deus. Pelo menos ela. Você não quer respeitar o pregador? Respeita a palavra. Respeita Jesus Cristo. Você está entendendo? Sim ou não? Estou esperando colocar lá, não consigo achar até agora, pastor. Na hora que vocês conseguem encontrar ele. Olha lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Você não ama. Você pensa que é dono. Pensa que é uma mercadoria sua. Você tem sentimento de posse. É meu, ninguém toca, é do meu jeito e acabou. Não, quem ama não tem ciúmes. É a Bíblia, não é invenção minha, não é coisa da minha cabeça. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque senão ela vai trazer um problema para você. Ela vai trazer um problema para você. O cuidado, o carinho, o amor. Agora, a imposição. Minha mulher não pode conversar com ninguém, porque eu tenho ciúmes. Não pode olhar para o lado, porque eu penso que está olhando para alguém. O problema não está com ela, não. O problema está comigo. É eu que tenho que me libertar. E eu me libertei daquela palavra, porque é a palavra que liberta. Você está compreendendo, sim ou não? Irmão, se você não respeitar a palavra, você não vai estar com Jesus. E às vezes a pessoa pensa que é só quem adultera, quem rouba, quem mata, quem prostitui. Irmão, toda a palavra de Deus tem que ser respeitada. Ou você não entendeu que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? É toda. É toda. É toda. Ou eu confio na minha mulher ou não confio. Ou eu confio no meu marido ou não confio. A tua mulher te dá motivo para você desconfiar dela? Não, na verdade não, pastor. Então manda esse demônio embora da tua vida. O teu marido dá motivo para você desconfiar dele? Na verdade não, pastor. Então manda esse demônio embora da tua vida. É um demônio. E o demônio só tem um objetivo: matar, roubar e destruir. Talvez a mulher ela está suportando porque ela ama. Então ela suporta tudo por amor, porque a Bíblia diz também que o amor tudo suporta. Então ela suporta por amor. Ela vai aguentando, mas só que está sofrendo. Só que vive infeliz. Quem é que vive preso e vive feliz? Quem é que vive amarrado e vive feliz? Mas ninguém. Quer dizer, mas a mulher ama, então ela está suportando. E às vezes o marido também, ele ama, então está suportando aquele ciúmes infernal, que só causa contenda, só causa confusão, só causa divisão. E se você não tomar cuidado, porque o diabo ele veio para matar, roubar, se você não tomar cuidado, um dia ele vai conseguir fazer a obra dele. As pessoas elas têm que ter entendimento. O diabo, ele não faz uma obra de uma hora para outra. Tem obra que o diabo faz na vida da pessoa que demora 15, 20, 30 anos para ele conseguir realizar. Às vezes até uma doença. Você sabia que um câncer, ele demora 5 anos para se formar no corpo de um homem? De uma pessoa? 5 anos. 5 anos. É uma doença silenciosa, mas para aparecer 5 anos. Se você fizer exame anualmente, uma coisa eu digo para você: você pode morrer de qualquer coisa, menos de câncer. Menos de câncer. Porque se você fizer anualmente, meu irmão, você vai descobrir no momento que estiver começando. No momento que estiver começando. E vai conseguir tratar.
99% dos cânceres, se for descoberto no início, tem cura. Infelizmente, quando a pessoa percebe, já está num estado, porque ela percebe quando ela começa a sentir dor. E o câncer, quando ele começa a apresentar dor, é porque ele já está praticamente em estágio terminal. Pode estudar, não sou médico não, mas pode estudar, para você ver se eu estou falando alguma besteira para você. Irmão, nós temos que entender, irmão. O diabo, ele não consegue fazer uma obra de um momento para outro, não. Demora. Às vezes para derrubar, para destruir uma família, para levar a pessoa à miséria, demora. Ele tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue. Uma hora ele acaba conseguindo. Por quê? Porque a pessoa fica naquela posição. Que posição? Fora da palavra. Fora da palavra. Porque a única maneira dele fazer a obra dele na vida de uma pessoa é quando a pessoa está fora da palavra. O amor não arde em ciúmes. O amor, ele é paciente. O amor, tudo suporta. Ciúmes não é amor, é sentimento de posse, é medo de perder, é medo de ser abandonado, é medo de ser traído. E medo é um demônio, é um espírito maligno. E se você pertence a Deus, ele não pode estar na tua vida. Você tem que mandar ele embora. Porque se ele estiver na minha vida, o Espírito Santo não está. E se o Espírito Santo não está, eu não sou de Jesus. Ou não foi o que nós lemos agora? Se alguém não tiver o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Então, a pessoa que o Espírito de Deus não vive nela, não tem jeito. Ela vai andar segundo a natureza humana dela. Ela não vai conseguir, ela não tem controle, ela não tem. Por quê, pastor? Porque o controle, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem domínio próprio, não tem controle. Quantas pessoas já perderam muitas coisas porque não tem controle, às vezes até liberdade. Até liberdade. Por quê, pastor? Porque não tem controle, não tem o Espírito Santo. Eu me lembro de um caso que eu aluguei um salão para a Igreja da Graça, no Vale do Paraíba. E o dono do salão, muito educado, muito gentil, um senhor já de uma certa idade não, 63, 64 anos, hoje não é de uma certa idade mais, né? Antigamente, quando falava que tinha 60 anos, mas nossa, tão velhinho, né? Como eu tenho 52, 60 anos, é um jovem para mim, né? Não é verdade? E ele veio conversar comigo, e ele contou a história da vida dele para mim. E ele disse que ele estava num boteco, num bar, ele estava jogando bilhar nesse bar, e ali tinha muitas pessoas. Aí aconteceu uma situação lá, que um garoto, um rapaz, diz que catou ele, deu um sacode nele, e jogou ele, e ele caiu na sarjeta, né? Estava correndo água na sarjeta, né? Porque tem a calçada, tem o meio fio, né? E a sarjeta, né? Estava correndo água na sarjeta. Ele diz que ele caiu, ralou a mão, ralou o rosto. Quando ele ia se levantar, o rapaz veio por trás dele, estava caído, de 4 apoios. O rapaz veio e deu um chute na parte de trás dele e jogou ele no chão. E ele se sentiu muito humilhado. E ele saiu dali. Foi na casa dele, catou um revólver e voltou no bar. Descarregou o revólver no rapaz. Matou o jovem. O jovem era muito mais forte que ele, não tinha condições de se defender fisicamente. Matou o jovem. Mas ele falou: pastor, quando eu matei eu já me arrependi. Tanto que eu me entreguei, fui para a cadeia, porque eu achei que eu merecia estar na cadeia, porque eu tirei a vida de uma pessoa. E ele cumpriu, fechado, quase 5 anos. Aí existem, por ser primário, existem várias situações que a nossa lei, pelo menos na época, garantia para a pessoa. E ele saiu. Mas ele falou: pastor, isso já faz tantos anos, mas isso me atormenta, pastor. Eu tirei a vida daquele rapaz e eu queria fazer um pedido para o senhor. Eu falei: pois não. Eu queria que o senhor rezasse por ele. Foi dessa maneira que ele falou para mim. Eu queria que o senhor rezasse pela alma dele, para Deus colocar a alma dele num bom lugar. Eu falei para ele: não funciona assim. Aí expliquei para ele como funcionava. Mas você vê, um descontrole, perdeu a liberdade,
Só que não foi só a liberdade física que ele perdeu a paz. Era um homem atormentado por ter tirado a vida de alguém. Então, tem casamento acabando, e se não está acabando, vai acabar, porque você não tem domínio próprio, você não tem o Espírito Santo, e você sufoca a sua esposa de um jeito, e você sufoca o seu marido de um jeito, que causa até mesmo contenda entre vocês. Cuidado, cuidado. Eu estou tentando mostrar para você o que diz a palavra de Deus. A obra que o diabo faz, às vezes demora anos. Eu conheço, já cansei de ver casos. Tem um caso que eu presenciei há pouco tempo, um casamento de 35 anos, que se dissolveu. Eu tentei falar com ela, mas ela não quis me ouvir. Mas por quê? Porque ela vinha suportando os desmandos do marido a vida toda, suportando. E ela dizia para ele: quando os meus filhos crescerem, eu te deixo. Você não me respeita, eu te deixo. Eu amo você, mas eu te deixo. E foi suportando. Os filhos se formaram, mas ela continuou com ele. Chegou um dia que ela falou: não dá mais. Foi embora. E eu tentei, porque eu amo os dois, mas não teve jeito. Ela não quer saber. O diabo conseguiu fazer a obra dele. Demorou mais de 35 anos, mas um dia fez. E me deu uma dor no coração, que eu o encontrei numa certa situação, e eu passei o dia com aquelas pessoas ali, e ele com depressão. As pessoas ali se divertindo, conversando, brincando, e ele num quarto fechado com depressão, porque a mulher o abandonara. Mas ele não soube entender que o amor não arde em ciúmes. Ele já ouviu essa palavra, mas ele não aceitou essa palavra. O amor não arde em ciúmes. Se você tem ciúmes, entenda, o que você tem é medo. O que você tem é sentimento de posse. Não é amor. Porque o amor não arde em ciúmes. Pelo contrário, o amor, ele é paciente. O amor não se ensoberbece. O amor tudo suporta. Eu me lembro de um caso. Isso foi há muitos anos. Isso deve ter sido mais ou menos em 1990, 91. Eu chegando na minha casa, normalmente a minha esposa sabia mais ou menos o horário que eu chegava. Ela corria para abrir o portão para mim. Era uma coisa que ela gostava de fazer, não era uma coisa que eu obrigava ela a fazer. Ela corria para abrir o portão para mim, era um costume dela. E eu chego em casa, sempre naquele horário, né? E quando eu estou chegando, o portão está fechado. E ela estava do lado de fora do portão. Eu falei: o que houve? Ela falou: o negócio é o seguinte, eu vou até falar o nome do obreiro, que ele já morreu já. O seu Miguel veio aqui. Eu falei: o que foi? Ele pediu para você urgente na casa dele. Eu falei: vou. Isso foi lá em Jales, no interior de São Paulo. Eu falei: vou. Virei o carro e fui. Aí o seu Miguel está no portão da casa dele e falou: pastor, me perdoe, eu sei que o senhor está chegando de viagem, mas eu precisava que o senhor viesse aqui, porque eu não pude ajudar essa pessoa, ela está desesperada, e ela queria e precisa falar com o senhor. Eu falei: tudo bem. Eu falei: quem é? Esse rapaz. E o rapaz estava chorando. Eu falei: amigo, o que está acontecendo? Eu falei: para. Eu falei: para, senão eu não vou conseguir te entender, e não vou poder te ajudar. Eu preciso te entender para poder te ajudar. A minha mulher, pastor. Eu falei: tua mulher? O que foi? Pastor, semana passada eu peguei minha mulher na cama com um amigo meu lá. Eu falei: é? Não, peguei minha mulher na cama com meu primo. Eu falei: é? Ele falou: é. E essa semana, pastor, ela fugiu com um rapaz para o Paraguai. Eu quero a minha mulher de volta. Eu falei: você quer de volta? Eu falei: você quer de volta? Falou: pastor, eu amo ela, pastor, eu quero. A minha oração foi essa: Jesus está aqui, ele sabe. Eu falei: Jesus, ele quer, traz a mulher de volta. Porque eu achei absurdo. Falei: traz a mulher de volta. No outro dia, a mulher apareceu de manhã na casa dele. E eu estava na igreja. E ele catou a mulher e levou na igreja. Eu coloquei a mão sobre ela, manifestou vários demônios. Dei uma palavra para ela. Jesus libertou aquela mulher.
Ela se tornou uma mulher de Deus, é uma santa obreira hoje, e eles vivem em amor. Por quê? O amor tudo suporta. Ele amava de verdade. O amor tudo suporta. Então, me desculpe a franqueza. Se é ciúmes que você tem, não me desculpe não, você tem que ouvir a verdade. Se é ciúmes que você tem, pode ter certeza, não existe amor. Existe sentimento de posse. Existe medo. O amor, ele não arde em ciúmes. Guarda isso dentro do teu coração, porque senão o diabo vai conseguir a obra que ele tanto almeja, que é destruir a tua felicidade conjugal. E se ele puder ainda, vai destruir a sua família junto. Tem filho que não quer casar, porque ela tem medo de encontrar um marido que nem o pai dela. Tem medo de encontrar uma mulher igual a mãe dele. Ele não quer, ele tem medo. Cuidado. O amor, ele não arde em ciúmes. Pastor, eu tenho ciúmes. Comece a orar. Comece a buscar a sua libertação. Comece a combater. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira. Meu pastor era o pastor Donizete. E ele vem e ele prega que o amor não arde em ciúmes. Foi um impacto. Eu tinha um ciúmes tremendo. Não tinha sossego, não dava sossego para ela. Eu até estava conversando com um pastor amigo meu. Eu falei, mas só que isso teve um preço também. Porque teve uma vez ela falou, mas parece que você não me ama, você não liga. Eu falei, eu amo. Eu amo, só não tenho ciúmes. Por quê? Porque eu confio em você. E é o que me basta. O amor não arde em ciúmes. Põe isso dentro de você. Eu vim para te dar uma outra palavra, mas essa é a palavra que você precisa ouvir. Leve Deus a sério na sua vida, rapaz. Se você não gosta de mim, não confia em mim, é um direito que você tem, mas respeita pelo menos isso aqui, ó. Porque isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Respeita, porque senão você vai para o inferno. E não é brincadeira não. A palavra de Deus é séria e tem que ser levada a sério. Amém, Jesus? Fique de pé. Deixa eu fazer uma oração por você. E eu quero fazer uma oração por você que está em casa. Pastor, eu tenho sido atormentado pelos ciúmes. Pastor, é um demônio. Ele tem roubado a tua paz, ele tem roubado a tua alegria, ele tem roubado a tua felicidade. Mas ele vai sair da tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque o Senhor Deus, ele criou você para paz. Ele criou você para felicidade. Ele não criou você para o sofrimento. O desejo de Deus é que você tenha paz em todas as coisas. Feche seus olhos aí na sua casa. Você que está aqui na igreja, feche os olhos também. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu estou aqui, Pai. Meu Deus, é uma coisa que traz dor, que traz tormento, tanto para quem tem ciúmes, como para quem sofre com essa questão dos ciúmes, Pai. Às vezes a pessoa está sendo até sufocada, Pai, está sendo oprimida, Deus. Oh meu Deus, ela está morrendo espiritualmente, meu Deus, está sendo atormentada, Pai. Ah, meu Deus, e vem em nome de Jesus Cristo agora, para trazer a bênção do Senhor para esta família, para trazer a bênção do Senhor para esse casamento. E como ministro do Senhor, eu quero levantar a minha voz para combater os principados, para combater as potestades, para combater as hostes espirituais da maldade. Eu estou falando contra você, demônio. Você, demônio, que tem atormentado a mente deste homem e enche o coração dele de ciúmes, e enche o coração dele de medo e de dúvida, e enche o coração dele de inferioridade. Ele se sente inferior. Eu estou quebrando o teu poder agora. Eu estou anulando a tua obra. Sai dessa casa, sai desse casamento, solta essa família. Eu te repreendo no poder de Deus. E eu falo contra você, demônio, que tem atormentado esta família, que levanta-se contra o filho, que levanta-se contra o pai, que levanta-se contra a mulher, que levanta-se contra o marido. Eu estou quebrando o teu poder. Eu estou anulando a tua obra. Eu estou dizendo no nome de Jesus Cristo agora: solta esse casamento, solta essa família, solta esse jovem, esta jovem. Eu te repreendo toda força do mal, em o nome de Jesus. Sai e não volta mais, Pai. Ajude esta pessoa a viver segundo a tua palavra. Eu abençoo esse casamento, Pai. Eu abençoo essa família. Que a unção, que o poder do Senhor esteja sobre a tua igreja, para a tua glória, em o nome de Jesus. Você que está em casa, diga graças a Deus. A bênção de Deus está com você. Olha, o amor, ele não arde em ciúmes.
Se é ciúmes que você tem, não é amor. Não aceite isso em você. Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau.